Olá, criptomaníacos! Historicamente, ao longo de crises econômicas, a gente vê uma forte valorização de ativos escassos como o ouro e a prata. Nessa crise não vem sendo diferente, o ouro recentemente bateu o seu valor mais alto da história e a prata vem subindo com muita força. Só que, diferentemente das outras crises econômicas, dessa vez a gente tem o Bitcoin, que vem seguindo o mesmo rumo do ouro e da prata, ou seja, vem sofrendo forte valorização ao longo dessa crise. Sendo assim, será que é possível a gente traçar uma tendência para o preço do Bitcoin numa crise econômica com base no que a gente viu no ouro e na prata nas outras crises? É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Hoje não sou nem eu que estou pedindo seu like, é o Mises aqui atrás, então não vai deixar o Mises na mão, aperta o botão de like aí para ajudar o canal e o vídeo a crescerem. Entrando aqui no gráfico, hoje vamos começar com um gráfico diferente, que é esse aqui, US Dollar Currency Index. Esse índice é para a gente conseguir avaliar o valor do dólar. Será que o dólar está se valorizando ou ele está perdendo valor? Já que todo o mercado é baseado em dólar, que é a moeda de reserva mundial, né? Então tudo é precificado em dólar, a gente precisa ter alguma métrica para medir se o dólar está valorizando ou se está perdendo valor. E esse índice é justamente para isso. E como ele funciona? Bom, se vocês procurarem no Google, vocês vão descobrir que esse índice ele mede o dólar contra uma cesta de outras grandes moedas, incluindo aqui o euro, o iene japonês, o dólar canadense, a libra britânica, a crona sueca e o franco suíço. Então, esse índice foi criado em 1973, logo após a dissolução do acordo de Bretton Woods, né, que acabou com aquele padrão ouro do dólar. O dólar parou de ser ali pareado ao ouro, né? E esse índice começou na base 100, ou seja, eram necessários 100 dólares para comprar essa cesta de moedas. E a partir de então você consegue avaliar. Se o índice estiver abaixo de 100, o dólar está perdendo valor. Se o índice estiver acima de 100, o dólar está ganhando valor contra as outras moedas. Vamos voltar aqui para o gráfico para vocês observarem que desde 2018 o dólar vinha ganhando valor contra essa cesta de moedas. Então o dólar estava se valorizando no mercado. Só que notem que aqui, ó, exatamente nesse ponto, em março de 2020, o dólar começou a perder valor. E o que aconteceu em março de 2020? Foi quando estourou lá o tal do Corona Day, né, o dia da pandemia, onde os mercados caíram, e onde o governo americano começou a imprimir moeda, imprimir dólar para salvar as economias. E na hora que você imprime moeda, você desvaloriza a moeda. Muita gente não consegue enxergar isso no dólar por ser a moeda mundial, mas esse índice, esse indicador deixa isso evidente. Notem que esse indicador que estava lá nos 103, estava acima daquele 100 que iniciou, ele foi despencando e agora ele está aqui em 92. Olha o tamanho da desvalorização de março para cá. Muito rápida a desvalorização, tá? Eu marquei aqui só o período de julho, somente em julho o dólar já desvalorizou 5% com relação às outras moedas, tá? E chegou aqui no menor patamar desde 2018. Isso aqui indica o que está acontecendo. O dólar está perdendo as características dele. Ele está perdendo força, ele está doente nesse momento graças às ações inconsequentes do governo. Na tentativa aí de amenizar a crise, eles pioram a crise, né? Eles começam a imprimir a moeda, ela perde a capacidade de ser uma reserva confiável para outros países e para as pessoas também. E se o dólar está se desvalorizando, você vai precisar de mais dólares para comprar algum ativo escasso, como por exemplo o ouro e a prata. Então, se isso for verdade, a gente vai observar os gráficos do ouro e da prata subindo nesse mesmo período, né? Como eu mostrei para vocês, o dólar desabou 5% em julho. O que aconteceu com o ouro nesse mesmo período? Tá aqui o gráfico do ouro, aqui em azul eu estou marcando julho, tá? O período de julho. A gente está vendo uma valorização de 11,5% no ouro nesse período, que bateu na sua alta histórica. Então, como seria esperado, você precisa de mais dólares para comprar
a mesma quantidade de ouro, que é escasso. Então, o ouro valorizando 11% contra o dólar. E a prata? O que será que está acontecendo com o valor da prata, que é outro ativo escasso? Está aqui, notem essa subida, marquei aqui novamente somente o mês de julho e percebam que a prata subiu 34,4% no mês de julho. Uma supervalorização também devido a essa queda do dólar, ou seja, você precisa de mais dólares para comprar a mesma quantidade de prata. E após analisar esses gráficos, eu comecei a pensar, bom, se essa crise econômica, se essa desvalorização do dólar está gerando essa supervalorização no ouro e na prata, será que o mesmo aconteceu em crises econômicas anteriores? E o que eu encontrei foi isso aqui. Vamos primeiro analisar o ouro, tá? Aqui a gente tem todos os bull markets, todos os períodos de alta muito rápida do ouro na história, tá? Claro que alta rápida para o ouro é bem mais lento do que para o Bitcoin. Mas enfim, aqui tem todos os momentos de rally do ouro na história. Notem que o período que pega aqui é sempre período turbulento economicamente, né? Você pega aqui a década de 30, logo após o crash de 29, a crise mundial de 1929, então é um período turbulento de recessão econômica. Depois você pega aqui a década de 70, logo após o fim do acordo de Bretton Woods, ou seja, logo que caiu o padrão ouro, o dólar parou de ser lastreado ao ouro, né? Então é outro problema econômico grave. Depois você pega aqui o período de 2000 a 2012, onde tem a crise de 2008 e agora o período atual, tá? De 2015 para cá. Notem o seguinte, aqui embaixo vocês têm a quantidade de meses que esse bull market teve, tá? Então tem o número de meses aqui embaixo e aqui desse lado vocês têm o percentual de subida, de valorização do ouro nesse período. Percebam que em todas essas crises a gente teve aqui uma subida entre 300% de valorização e 600% de valorização nessa mais recente, tá? Então o ouro ele valoriza durante essas bull runs entre 300% e 600%. Sempre que a gente tem alguma turbulência econômica, a gente vê uma forte valorização do ouro nesse patamar de 300% a 600% num período que varia entre 4 e 12 anos. E se vocês olharem essa bola amarela, ela marca onde nós estamos agora, nesse momento, né? Essa linha verde ela marca de 2015 até esse momento. E começa a ter uma subida, né? Você começa a ver uma valorização do ouro exatamente quando começa uma crise econômica. Então, o que vocês esperariam a partir de agora com relação ao preço do ouro? Se a gente tiver a mesma valorização que a gente viu em outras crises econômicas anteriores, vocês poderiam esperar uma supervalorização aí entre 300% e 600% no ouro. E aí eu comecei a pensar, será que isso também se aplica para a prata? Vamos abrir aqui o gráfico da prata. Mesmo gráfico, tá? Vocês têm aqui vários momentos onde a gente teve bull market da prata. Vejam que a gente tem a década de 70, que foi um período turbulento, como eu falei para vocês. Depois tem aqui o período que pega 2008, né? Um pouco antes e um pouco depois. E aqui na cor preta a gente tem o período atual. Mesma coisa aqui embaixo o número de meses e aqui do lado esquerdo o percentual de retorno durante esse bull market. Mais uma vez vocês percebem que em todos os períodos de bull market a prata valorizou entre 300% e 600%, como aconteceu aqui na década de 70 e 80, tá? E agora a gente está aqui nessa bola amarela, ou seja, começando a apontar para cima exatamente quando a gente entra numa crise econômica. Podendo esperar também que a prata se valorize entre 300% e 600% ao longo desses próximos anos. Isso por si só já é muito interessante para mim, porque indica que a gente pode fazer uma carteira que contenha ouro e prata para diversificar e conseguir um alto retorno. Não que eu ache que esses ativos são bons investimentos, tá? Em geral não. Se você pegar aí o gráfico da prata, você vê que ele não muda muito de valor. Tem pumps and dumps, né? O valor sobe, depois despenca, enfim. O interessante aqui é que durante crises econômicas parece ser um bom investimento. Depois isso pode desabar eventualmente, mas ao longo da crise parece ser muito interessante. E isso me fez pensar outra coisa. Bom, se ouro e prata, que são os ativos escassos aí mais conhecidos, têm supervalorização durante crises econômicas, por que o Bitcoin não teria? O Bitcoin é a mesma coisa, só que num formato digital. Então, a tendência seria ele seguir esse mesmo padrão de
hipervalorização ao longo de crises econômicas. Como a gente sabe, o Bitcoin não passou por crises econômicas. Ele começou em 2009, portanto, a crise anterior foi antes, né? Foi em 2008, quando o Bitcoin ainda não tinha sido lançado. Esse é o primeiro desafio. Essa é a primeira crise que o Bitcoin está enfrentando e, para mim, a tendência é ele seguir esse movimento que a gente vê nas crises econômicas com relação ao ouro e à prata. Abrindo aqui o gráfico do Bitcoin, a gente percebe que isso está sendo refletido aqui já, né? Eu mostrei para vocês lá no ouro e na prata que eles estão valorizando no mês de julho. Vou abrir aqui para relembrar. O ouro está valorizando 11,5%, a prata valorizando 34% e o Bitcoin aqui no mês de julho valorizando 23,7%. Então, seguindo o mesmo padrão de valorização no mês de julho. Inclusive, se você pegar o ano de 2020, o Bitcoin é imbatível, tá? É o ativo que mais valorizou. Então, os três ativos estão seguindo o mesmo movimento, enquanto o dólar está afundando. Compre Bitcoin na Coinext. Acesse agora. Os ativos escassos estão se valorizando enquanto os governos estão imprimindo moeda, principalmente o dólar aí, que está perdendo valor. Entrando aqui mais no detalhe, a gente vê que o Bitcoin está valendo aqui nesse momento 11.300 dólares e está tentando brigar com aquele topo que eu falei para vocês ali em 11.400 e pouco, né? Ele chegou a bater ali de novo e não conseguiu passar. Eu falei que vai ser a resistência que ele vai enfrentar nesse momento. Ele está tentando superar essa resistência. Se conseguir furar essa resistência, a tendência é ele disparar ainda mais forte. Agora, se continuar batendo ali e não conseguir romper, a tendência é de uma queda de preço no curto prazo. Como eu falei para vocês, eu vejo um suporte forte nos 10.500 dólares, né? Nessa região entre 10.400 e 10.500. Eu estou esperando para ver qual vai ser o movimento do Bitcoin. Agora, a gente está para fechar o mês como um dos meses de julho mais forte da história do Bitcoin, como vocês podem ver aqui. Aqui vocês estão vendo a performance histórica do Bitcoin no mês de julho, desde o ano de 2012. Em 2012 foi o ano mais forte, a gente teve uma valorização de 40%, depois de 2013, 9%, depois de 2014 perdeu o valor, enfim, vários percentuais aqui. E depois, o segundo ano mais forte era 2018, onde ele valorizou 21% no mês. 2020 está com 23%, tá? Aqui está 22%, mas já atualizando, está em 23%. E se o Bitcoin fechar hoje acima de 11.145 dólares, ele vai fechar mais positivo do que em 2018. Então, um mês fortíssimo de julho, o que é mais um indicativo de que a gente pode estar entrando aí na bull run, na nova bull run do Bitcoin, finalmente, né? Depois de 2 anos e meio de sofrimento. E eu queria saber de vocês o que vocês acham desse comparativo que eu fiz com relação ao ouro e à prata. Vocês também entendem que o Bitcoin vai seguir essa tendência de supervalorização ao longo de crises econômicas, como aconteceu com o ouro e com a prata? Deixem aqui nos comentários para a gente discutir isso, porque eu estou muito empolgado com essa análise que eu fiz hoje, que indica que os três ativos são muito interessantes como investimento ao longo dessa crise. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria falar com vocês sobre a Ledn, que é patrocinadora aqui do canal e que fornece serviços financeiros muito interessantes com criptomoedas. E a novidade é que a Ledn traduziu todo o site dela para português, tá? Vocês tinham dificuldade porque estava tudo em inglês ou espanhol e agora tem português no site. Tá tudo em português, como vocês podem ver na tela, tá? Aqui você muda a linguagem, ó, PT é português. E vocês conseguem entender o que a Ledn faz para vocês. O primeiro serviço é empréstimo com garantia em Bitcoin. Você consegue fazer empréstimo de Bitcoin ou de USDC, que é uma stablecoin, utilizando suas criptomoedas e pagando muito baixo, tá? Se você comparar com o mercado aí, com bancos, você consegue um empréstimo muito mais barato, tá? Então vale a pena vocês entrarem e analisar. O outro serviço é poupança com Bitcoin e USDC. Então, ao invés de deixar o seu Bitcoin parado numa carteira ou numa exchange, você pode deixar ele rendendo juros, tá? E você recebe um valor muito alto, eles alteraram o valor, está mais alto ainda do que eu apresentei para vocês em outros vídeos. Agora você recebe 10% ao ano, tá? É muito bom, 10% ao ano com o USDC, né? Que é paridade com dólar. Se você tiver dólar, você consegue receber até 10% ao ano. Bitcoin é um pouco menos, vou abrir aqui para vocês verem, tá? O Bitcoin você recebe 6,5% de juros
ao ano, tá? Você aumenta a sua quantia de Bitcoin em 6,5% por ano e o USDC, como eu falei para vocês, 10% ao ano. Enfim, é uma forma de você conseguir juros com criptomoedas. E o último serviço aqui do site é o B2X, tá? B2X, que é você dobrar a sua quantia de bitcoins fazendo um empréstimo aqui com a Ledger, no caso. Então você consegue, por um período, dobrar a sua exposição em Bitcoin, o que é interessante no momento como esse, que é um momento de alta do Bitcoin, né? Você consegue aumentar a sua exposição, valoriza o ativo e depois você paga somente os juros do empréstimo naquele valor que você tomou antes. Então, estudem, pode ser interessante para você que precisa de um empréstimo ou para você que quer uma poupança com os seus bitcoins ou com o seu USDC. Para facilitar, o link da Ledger está aqui na descrição desse vídeo. Por hoje é só, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima! Quer investir em uma criptomoeda bastante promissora? Conheça a Anus.